Lembrando que a gente está aberto, né, para as perguntas, comentário que vocês queiram perguntar para Manu a qualquer momento e não se esqueçam de seguir o nosso perfil. A gente tem aqui duas perguntas. Essa bolsa é totalmente paga mesmo? O que Hum. ela inclui? Uhum. Você pode estar respondendo. Sim, claro. Então, ela basicamente é tudo pago, porque eles dão a Sim. passagem, a gente tem a Hum. estadia, que fica na Fundação Japão, lá tem um refeitório, então a gente come na semana, né? E todos os dias a gente come dentro da fundação, se quiser também. Certo. E no fim de semana eles ainda dão um valor equivalente das refeições, porque o Shokudou fecha, o refeitório fecha, e Sim. aí a gente pode comer fora. Então, e também tem uma mini ajuda de custo, assim, eu não vou lembrar o valor, mas é bem Uhum. assim para você comprar um sabonete, comprar uma coisinha assim do dia a dia. E falar em sabonete, tem até sabonete e shampoo que eles colocavam no banheiro. Gente, faltava só massagem, assim, É um né? hotel, né? É, a gente ganhou muito livro, muito material também. Mas teve que Na levar minha, na mala? Ou pôde então, eles despachar? deram, para mim, eles deram 2 caixas para poder enviar de 20 quilos. Só que, se eu não me engano, a minha colega que foi agora, ela só ganhou uma caixa. Porque às vezes eles vão diminuindo os custos, sabe? É Então, verdade. mas eu acho que essa caixa, pelo menos, eles vão manter. Até porque tanto a gente ganha muito livro, Sim, sim. quanto lá a gente usa fichários. Então, eu tinha 5 fichários cheios de folha, de atividade, de tudo. Então, se fosse na mala, ia ser Não, muito triste. não Mas ia eu ser. consegui enviar tudo. Ah, entendi. Mas então, assim, além deles pagarem tudo, você ainda recebe Uhum. um para poder Sim. Uhum. Isso. comprar certas coisas, entendi. Aham. E tempo Então, livre? Vocês tiveram tempo livre fora da bolsa? aham. Lá as aulas, como é que elas aconteciam? Né? Era manhã e tarde. Só que as aulas Sim, da tarde, às vezes, até terminavam mais cedo. Assim, era mais ou menos até umas 4 horas. Mas sim, dependendo sim. do dia, às vezes terminava 3, né? Ou até não tinha aula, mas era difícil. Mas, assim, dava, na semana até, dava para dar umas escapadas, assim, e passear. Então, e tinha um fim de semana livre, né? E no final do ano teve o Fui e Assumir, né? Então, acho que foram 2 semanas, né? Uma folguinha no fim Ah, do ano, 2 semanas. Foi. Aí, inclusive, eu aproveitei e fui para Hokkaido e para Osaka. Eu meu Deus, subi que daqui. maravilhoso! Ai, que legal! Mas então, essa bolsa tem que ter dado ou tá dando aula dentro de, aliás, acima de 2 anos, menos de cinco Uhum. anos, né? Teoricamente. Isso. Você sabe quantas pessoas você teve de concorrente? Porque foi só uma brasileira, Hum, né? Só você, né, que é, foi. Na época, eu sei que se Hum. vocês procurarem, vocês vão achar, eles sempre colocam do ano anterior. Se eu não me engano, Hum, eu acho que tentaram umas 100 pessoas e dessas 100, 44 foram escolhidas. Então, assim, não é independente do país, né? muito isso. Hum. Eu não sei, assim, em termos de Brasil, não sei Sim, sim. dizer. E aí, uma coisa Uhum. que é um pouco chatinha também, eu não sei muito bem dizer por que que eles escolhem tais pessoas. Então, não Hum. tenho, quanto a isso, eu não tenho como dizer para vocês, assim, ai, faz de tal forma, assim, a gente não sabe muito bem qual o critério deles. Então, talvez eles tenham alguma questão ou com a escola, ou com... A gente escreve uma redação, assim, que é uma coisa mais pessoal possível que tem, mas eu Sim. acho que é muito pouco, né, para escolher uma pessoa, mas, enfim, tem algum critério aí. Tem. Muitas das vezes também a escola, né, que É. recomenda, tem um seu certo Uhum. peso. É, É só tentando, né? Você é. pagou alguma coisa para se inscrever? Para se inscrever? Não, a inscrição em si não. Mas como a gente tem que enviar os documentos para o consulado, né? Então, no caso, eu tive que pagar o envio, né? Geralmente a gente paga Sedex porque é em cima da hora, né? Ajeitando todos os documentos. Como eu me inscrevi, lembrando que eu me inscrevi 2 vezes, né? Porque a primeira eu passei, mas foi cancelada, faltando um mês pro Kensho. Então, nessa primeira foi muito complicada, porque como estava na época da pandemia, eles pediram que a gente enviasse o documento direto para o Japão. Então, eu tive que enviar para uma empresa que enviasse
muito rápido e direto para o Japão. Então isso foi bem caro, eu nem lembro, mas foi mais de R$ 200, assim. Só papel, assim, bem pouquinho. Sim, 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 sim. Mas fora isso, assim, não tem taxa de inscrição, nem nada disso, assim. É mais a questão dos documentos mesmo, de Sim, organizar. sim. Então a inscrição em si, né, teoricamente é gratuito. Você pode estar Sim. tentando, né, algumas vezes até a idade que você comentou ainda agora, que é mais ou menos Uhum. até 35 anos, né? Aí a gente tem outra pergunta aqui. O Ah, processo seletivo é complicado? O que que você, nesses documentos que você enviou, o que que você teve que enviar? O que que ele uhum. continha? Então, o que mais complica é porque é muita coisa, assim, mas não é nada muito difícil. Talvez um pouco, eu não sei. Mas relembrando aqui, tem umas fichas, né? Você preenche todo o seu assim, histórico, tipo, quando você começou a estudar, quais Sim. materiais você usou na época que você estudou, quando Hum, você começou a dar aula, quais as turmas que você deu aula, né? O nível, quais os materiais que você usa. Então, a idade dos seus alunos, então é muita informação assim, sabe? Quantas pessoas tem na sua escola, quantos professores, quantos alunos, aí tem que resumir um pouquinho a história da escola, sim. e aí, no caso, tudo em japonês, né? Uhum. E aí a redação que eu falei, né? Mas eu acho que a priori é isso mesmo, essa coisa assim burocrática de muita informaçãozinha. E aí, uma vez que passa nessa etapa, e aí vão vindo outras, né? Como, por exemplo, os exames médicos. Mas assim, quando passa dessa etapa já é quase certeza, a não ser que tenha algum problema muito grande. Então Por aí já começa a fazer os exames exemplo, médicos. Hum. hum, assim, tem que ser graduado? Tem que ter alguma Hum. especialidade? Não precisa. Eles não pedem, que eu lembre, eles não pedem. É tanto que eles são muito flexíveis, eu acho, assim, porque até a questão do nível de japonês, Sim. eles pedem que tenha um nível mínimo, que eu acho que era até o N4. Só Hum, que se você não tem o JLPT, eles sim. já deixam tipo um simulado para você mesmo fazer e colocar sua pontuação, né? Para eles Entendi. já saberem mais ou menos qual é o seu nível. No meu caso, eu já tinha o JLPT, então foi só colocar o código que tem Ah, sim, sim, sim. do JLPT. Acho que é. Ah, perguntaram aqui só, aproveitando, sobre a redação, né? Perguntaram sobre o que Qual foi a foi. redação? É, Foi em a japonês essa redação, redação? sim, mas não é nenhuma redação do Enem, não, assim, nada da sociedade, não, é sobre a gente mesmo. Eu não lembro Hum. exatamente o tema, mas eu lembro que foi algo como a minha trajetória com o japonês, ou por que que eu estudo japonês, foi alguma coisa assim, bem pessoal mesmo. Então, não foi nada difícil, não. Mas tinha, por exemplo, no mínimo 2000, Tinha, 2.000 letras, tinha. ou... Eu não eu não lembro agora, mas era tipo uma lauda, uma folha, assim. Então, e Aí falava para preencher não tudo. era quadriculada, era linha, então eu não lembro muito bem. Mas era Então, uma página. Uhum. era preencha, né? Preencha, escreva aqui. Ah, Ah, e porque entendi. você. Ah, Hum. eu acho que tinha na redação também, porque você estuda japonês. É. Aí, no seu caso, você fazia química, foi entrando nesse mundo do japonês. Qual foi esse primeiro... Sou no Hajime no Ippo, né? Qual foi esse Hum, primeiro passo para o japonês, no seu caso? que eu comecei a estudar japonês mesmo? Foi Ah, é, 100% só anime? foi. Assim, foi muito sem graça, foi isso mesmo. Eu assisti. Foi na época que eu terminei o ensino médio, e aí eu passei no Enem. Aí, só que minha faculdade estava em greve, então eu tinha, assim, 3 meses para não fazer nada, mas a faculdade já Hum, estava garantida. E aí foi aí que eu lembrei do meu irmão, que ele assistia Bleach. Aí eu, rapaz, meu fiz Deus, Bleach aqui, Bleach! fiz Bleach no computador. Gente, ó, a gente convertia para MDB para poder assistir na TV. Meu Enfim. Deus! E aí eu comecei a ver, achei o máximo. E eu achava muito legal o som, né? Eles falando, eu achava muito cacoí, assim. Porque tem os capitões e tal, e aí eles falavam, e eu disse que bonito e tal. E aí eu já comecei, que legal, eu acho que tem japonês na UES,
Que eu lembrei também que no ensino médio eu via um amigo escrevendo em japonês. Hoje eu sei que ele estava treinando o hiragana, mas na época, né, nossa, ele escrevia em japonês. Eu, eu vou ver. Aí eu chamei uma amiga, aí a gente foi lá mesmo, assim, bem pra ver como é que é. Só que eu adorei, achei super legal. Ó, o Lucas aqui também, ó. Entrou pelo mesmo motivo que eu. Foi. É, Bleach é um clássico mesmo. Uhum. E é isso, aí a partir daí, né, nas aulas e tudo, a gente começa a conhecer um pouco mais sobre a cultura, né, o país e tudo. Então, Olha o como tá seu muito legal. início, é verdade, o seu início foi anime que já foi aprofundando, né, para Sim. lecionar uma coisa, né, Uhum. mais de didática, de É. como passar para o próximo, né? Uhum. Aí aqui a gente tem uma pergunta. Com alunos de TDAH, e qual a idade dos Uhum. seus alunos? Você comentou ainda agora que eram adultos, né? Você já É, teve algum alguns estão no aluno? ensino médio, então, assim, eu acho que o Uhum. mais novo que eu tive acho que foi 15, 16 anos. Por aí, assim. Não é muito mais novo Sim, que isso, não. E quanto a essa questão de TDAH, eu acho uma questão muito interessante, que eu sinto muita falta, né? A gente ainda está muito recente no estudo de ensino de idiomas, sim. né? Para pessoas com alguma especificidade, atipicidade, né? Não sei como se refere, mas infelizmente, nos cursos que eu dou aula, no 2, a gente não tem muito essa questão. Nossa, tá passando um barulho aqui, eu não sei se dá para ouvir. Não, não. A gente não tem muito essa questão de trabalhar com laudo. Então, Uhum. infelizmente, eu não sei os alunos que têm algum tipo de laudo de alguma circunstância, assim, sabe? Às vezes, na sala de aula, a gente vai notando Uhum. determinadas características, a gente vai adaptando da forma que a gente consegue, né? Sim, Então, assim, sim. eu suspeito, mas não posso nem falar porque eu não sou dessa área, né? Por exemplo, eu suspeito que eu tenho um aluno com autismo, tá? Uhum. Mas aí, enfim, eu tento lidar da melhor forma, eu não vou perguntar para ele, não tenho um laudo, nem sei se ele Claro, sim. sabe, enfim, Uhum. e dá tudo certo. Uma coisa assim que eu amo no que eu faço é que os alunos daqui são muito legais, então, assim, o ambiente é muito bacana, então, geralmente eles se ajudam e tudo mais, então, quando tem um aluno, assim, mais diferente e tal, os alunos mesmo, assim, não acham estranho, né? Então, por Sim, exemplo, sim. esse aluno que eu suspeito que ele tenha autismo, ele às vezes tem dificuldade para compreender alguns conceitos, então tem que falar de uma maneira Uhum. muito direta, certos pontos. Sim. Então, ou seja, quando a gente vai explicando durante a aula, a gente tem que Uhum. sempre estar fazendo cacuninha, a gente tem que sempre estar checando se eles estão acompanhando e tudo. Então, porque nem todo mundo vai pegar ali pelo que eu bolei, assim, eu vou É explicar assim, verdade. assim, assim. Então, sempre está checando. E esse aluno, às vezes, ele solta uns comentários, assim, que geralmente a gente não falaria em aula. Só que aí Uhum. todo mundo, eu também brinco com ele, aqui a gente brinca muito em sala, né? Aí dá tudo certo. Mas, Uhum. infelizmente, eu sinto falta, eu queria ter mais conhecimento nessa área para lidar melhor, né? Porque até Sim. então, assim, meu que deu certo, mas se fosse uma coisa mais embasada, seria mais interessante, né? Porque eu achei interessante a gente estar lembrando que aula de língua japonesa não é obrigatório, né? Todos Sim, são cursos livres, tanto em órgãos federativos como escolas particulares. Então, o aluno não precisa e a escola também não pode estar pedindo laudo, né? Que como não é é isso, ensino exatamente. obrigatório, então tem, Uhum. né, essa questão Sim. e como comentário, né, vai adaptando, né, porque são salas de aulas, né, de cursos livres, é uma coisa que a gente tem que É tanto ir que, abertamente. Né? é, às vezes, quando. Eu não sei se dá para escutar, mas é o cheiro verde que tá passando. Não sei se é onde você morava, passava alguém, mas passa vendendo cheiro verde. Enfim, Cheiro bom, verde? A erva? eu não sei se se chama. Tem outro nome onde você mora, mas é a Como cebolinha assim? com onde, onde a conversa tá indo. Enfim, voltando. Certo, certo. Eu esqueci até que eu ia falar. Então eu fico até muito grata, né, quando os alunos chegam pra gente e falam alguma especificidade que eles tenham, né?
Por exemplo, já tive aluno com baixa visão, por exemplo, então eu tinha que escrever com letra maior, a prova tinha que ser adaptada. Então, a salsinha e cebolinha, comentário aqui, arigatô, a nutricionista Camila. Coentro, meu Deus. Coentro, cebolinha. Não, pra onde eu morava, Cheiro Verde era só o, como vocês dizem, coentro, né? Aí o resto a gente comia salsinha, eu quero com salsinha, com não sei o quê. É tanto que É a gente diferente que eu sou do fala, norte, né? aqui até tem gente que fala pareia de cheiro verde, porque é o pá de coentro com cebolinha. Nossa, isso é muito Entendi. antigo, não sei se a geração dele. Especificidade do Brasil. É.